como se ali no fundo houvesse máscaras. É como se ali no fundo houvesse máscara e você chegava ali, coloca na sua cara a máscara de espiritual e vem aqui, assenta no banco, glorifica a Deus, pula e faz aviãozinho, faz tudo aqui. Mas a hora que você sai daquela porta ali, você se esquece de tudo que foi pregado, você se esquece de tudo que foi falado, foi louvado, foi cantado aqui. E o Senhor, me perdoe pela expressão, está de saco cheio com esse tipo de crente, está de saco cheio com esse tipo de pessoa. Deus quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, aqui dentro e lá fora, no inferno, onde Deus te levar, Ele quer que você adore a Ele. Não vamos admitir isso no nosso meio. Povo de Deus, povo evangélico que acredita nessa palavra maravilhosa e verdadeira, que acredita que Jesus Cristo desceu dos altos céus e se fez carne, como já foi dito aqui, que acredita que Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que acredita que esse povo estava esperando um Espírito Santo e foi cheio dele. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, porque Jesus Cristo está voltando e Ele vai vir buscar os verdadeiros adoradores, que não se omitem diante de situações, que não são crentes apenas dentro de quatro paredes, que não são crentes apenas dentro da sua casa, são crentes aonde estiverem, onde passarem. Você pode dar um glória a Deus? Meus irmãos, é duro quando Deus manda a gente falar uma coisa dessa, mas é para a glória de Deus, é para você continuar firme na presença do Senhor. Quero dizer que muitas das vezes isso acontece até na minha vida. Aqui dentro existe algo de Deus especial, eu não posso negar, ninguém pode negar. Dentro desta igreja existe uma manifestação diferenciada do Espírito Santo, porque é uma igreja de oração, porque é uma igreja de propósitos, é uma igreja de princípios. Então não tem como negar que quando você chega aqui dentro o mistério é diferente. Não tem como negar que quando você chega aqui dentro você sente coisas diferentes. Você sente o Espírito, você sente a presença em cada louvor, em cada testemunho, em cada palavra aqui falada. Não tem como negar que você sente, porque Deus resolveu, na sua infinita misericórdia, bradar aqui neste lugar. Não tem como negar isso. Não tem como falar que isso é mentira, não tem como falar, porque nós, eu e você, temos vivido isto aqui. Essa igreja tem ficado conhecida aí, ó, o Jardim Olímpico, o Jardim Olímpico, o Jardim Olímpico, o Jardim Olímpico. Com certeza isso é mais do que verdade, porque nós temos vivido. Mas nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso aconteça somente aqui dentro. Nós temos que ouvir falar também que lá no serviço do irmão Luciano, almas se converteram ao Senhor pelo testemunho dele. Nós temos que ouvir também que lá no serviço do irmão Hélito, almas se converteram ao Senhor pelo testemunho dele. Nós temos que ouvir também que pessoas foram alcançadas lá fora pela vida, pelo testemunho. Muitas das vezes você não precisa nem falar, somente o seu testemunho, somente o seu jeito fala por você. O que está acontecendo é que você tem usado apenas esse jeito espiritual de ser aqui dentro. Use ele lá fora também, em nome de Jesus. Tem pessoas sedentas da palavra que você está guardando. Tem pessoas sedentas do testemunho que você está guardando para você. Paulo fala assim, ó: eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Se o Senhor está dando bênção para você, saia contando para todo mundo, porque o diabo vai ter que calar a boca contra a tua vida. Não tenha medo de inveja, não tenha medo de retaliação, não. O diabo já é um derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Pode vir inveja, pode vir calúnia, pode vir defamação, pode vir o que for. Maior é aquele que está contigo, meu irmão. Mas não deixe de falar dele lá fora, não deixe de falar de Jesus Cristo. Seja espiritual aqui dentro e principalmente
principalmente lá fora. Paulo fala mais para frente em Coríntios: vós não recebestes espírito covarde. Esse espírito que foi derramado aqui, ó. Você pode ser fraco, mas ele é forte, meu irmão. Você pode se esconder atrás da Bíblia. Você pode se esconder atrás da sua fraqueza, mas esse espírito aqui, ele olha para você e fala: por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo? Eu sou forte. Para de se esconder, eu estou contigo. Eu fui mandado pelo Deus Todo-Poderoso, que usa essa terra como descanso para os seus pés. Essa terra que muitos idolatram é apenas o descanso dos pés do nosso Deus. Eu fui enviado por Ele para te sustentar aqui. Você está com medo? E você está com medo disso aí? E você está com medo? Tem gente que se apavora por coisas tão pequenas. Tem gente que se apavora por coisas tão mesquinhas. Está sendo espiritual somente aqui dentro. Lá fora, diante da dificuldade, se esquece que existe um Deus que vela pela tua palavra e que tem um Espírito Santo que te sustenta. Em nome do Senhor Jesus, guarde essa palavra no seu coração nesta noite, meu irmão. Seja espiritual aqui dentro e lá fora, por onde você passar. Não deixe a mesmice, não deixe essa fraqueza invadir você nesta noite, em nome de Jesus. Porque tem pessoas, e principalmente o Senhor está contando com você. A Bíblia diz que existiu leis que foram escritas por Moisés. Todos aqui conhecem, eu acredito, que as leis que foram escritas, o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, escreveu leis para que o homem cumprisse elas. Mas o que acontece? O homem começou a decorar a lei, e começou a levar a lei não da maneira que Deus queria que fosse levada. Porque Paulo também testifica da lei, porque a lei é boa. Mas no entanto, tudo aquilo que você começa a levar na sua vida de uma maneira decorada, ou de uma maneira física, não espiritual, acaba se corrompendo. Mas como que é isso? Isso é aquela pessoa. O que acontece? Tem alguns historiadores, tem algumas pessoas que falam que os judeus, e isso não é difícil de acreditar, eu acredito que realmente aconteceu, que diz a palavra que para cada pecado que a pessoa exercesse, cada pecado que a pessoa praticasse, era um tipo de sacrifício, né, pastora? Tinha pecados que levavam-se um pombinho, tinha pecados que levavam um cordeiro, tinha pecados que levavam um boi para ser perdoado pelo seu pecado. Ou seja, o camarada, na sua decoreba da lei, vamos dizer assim, ele sabia que se ele desse um soco na cara do irmão dele, se ele desse um cacete no irmão dele, era o que? Era um cordeirinho que tinha que levar. Ele pegava o cordeirinho e já deixava ali separado, ia lá e descia o porrete no irmão dele, depois ia lá, pegava o cordeiro, levava para o sacrifício, o Senhor perdoava. Está entendendo? Eles começaram a levar a lei de Deus de uma maneira decorada, de uma maneira não espiritual, de uma maneira onde eles eram totalmente físicos, onde o Espírito não os levava. Ou seja, eles não colocavam o coração, eles não colocavam a presença de Deus na lei que o Senhor tinha escrito. E muitas das vezes nós fazemos isso quando você dobra o joelho na sua casa, ou no monte, ou na igreja, e você tem aquela oração decorada. É como em igrejas, que eu não quero aqui citar o nome, onde
Todas as orações que se fazem lá dentro são decoradas. Todas as orações que se fazem lá dentro é totalmente decorada, não tem espírito nenhum. O que o Senhor está falando nesta noite? Que Ele quer pessoas espirituais. Quer pessoas que dobrem os seus joelhos e falam ali 5 minutos, 10 minutos, poucas palavras, mas palavras com coração, palavras espirituais, palavras que mexem com o coração de Deus. Deus não quer decoreba de nossa parte. Deus não quer que nós levamos a nossa vida, as nossas coisas, de maneira decorada, de maneira física, e sim de maneira espiritual. Por quê? Como nós acabamos de ler, porque Ele é Espírito. E se importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Quer ter vitória na tua vida, meu irmão? Comece a levar as coisas de maneira espiritual. Você acreditar no óbvio, você não está sendo espiritual. Como acreditar no óbvio? Acreditar naquilo que você só esticar a sua mão, você pega. Como é, por exemplo, como seria isso? Você vai numa entrevista de emprego, você é motorista, por exemplo. Você é motorista, você tem carteira registrada de motorista, você tem experiência de motorista, daí você deixa um currículo numa empresa para uma vaga de motorista. A empresa te liga, você vai para a entrevista, é 95, 98% de chance de você ser contratado. Por quê? Porque vai acontecer um milagre na tua vida? Não, porque você tem experiência. Isso é o óbvio, isso é o comum, isso é o que pode acontecer com qualquer pessoa. Por quê? Porque está comprovado ali que ele tem experiência, ele sabe fazer aquilo ali. Agora, você quer exercer o seu espiritual, é você deixar um currículo numa empresa, você não tem experiência, você fala para Deus: eu quero, Pai, faz a obra acontecer, e você vê o milagre de Deus acontecer, mesmo sem experiência, mesmo sem nada, o Senhor é capaz de abrir para você. Isso é ser espiritual. Isso é acreditar no sobrenatural de Deus. Quem está disposto a levar uma vida dessa maneira nessa noite? Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão. Eu glorifico o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor porque o Senhor tem me aberto porta. Que se eu for olhar para a minha capacidade, eu não estaria exercendo. Eu nunca tive experiência de vendedor na minha vida, e o Senhor me abriu uma porta de vendedor. Eu nunca tive experiência de promotor de venda na minha vida, o Senhor me abriu uma porta de promotor de venda na época. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você, a partir do momento que você coloca essa fé no teu coração, tudo é possível que crê. Muitas das vezes nós ficamos mendigando palavra, ficamos mendigando, a verdade está conosco. É o mundo que tem que aceitar o que nós temos, é nós que temos que aceitar o que eles têm. O Deus deles é fraco, o Deus deles é fraco, o Deus dele não presta, o Deus deles tem que ser carregado, o nosso é todo poderoso. É momento de viver a verdade de Deus, é momento de viver a glória de Deus, é momento de ser espiritual. É momento de viver uma vida sobrenatural. Por quê? Porque o Deus que nos garante isso é Deus de milagre. É Deus que fez coisas sobrenaturais. Se você nesta noite, meu irmão, que isso é sujeito a acontecer com qualquer pessoa. Não estou falando aqui que eu sou forte, que sou melhor, que sou... Não. Todos nós somos seres humanos. Mas se você nesta noite tem abaixado a sua cabeça por coisas que têm acontecido na sua vida, eu quero fazer um desafio para você vir aqui na frente. Eu vou orar pela tua vida. Levante-se, se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus. Se você tem passado por alguma situação onde você tem abaixado a sua cabeça, onde pessoas têm te humilhado, onde pessoas têm falado que você não vai conseguir, eu quero te fazer um desafio para você mudar essa história hoje, em nome de Jesus. Toma uma posição diante de Deus nesta noite de ser espiritual, de levar as coisas espiritual. Paulo fala: quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Todos podem estar torcendo contra, todos podem estar pensando que não vai dar certo, mas a última palavra vem do Senhor.